Olá, eu sou Osneri, né? Eu sou farmacêutica e me desenvolvi há muitos anos no aprimoramento das plantas medicinais, homeopatia, né? E eu hoje, nos vários enfoques da fitoterapia, no sentido de produzir tinturas, fitoterápicos, medicamentos, né? E um dos enfoques da fitoterapia que tem se desenvolvido muito no tempo é a aplicação de sucos com finalidades medicinais. No dia de hoje, a minha proposta é mostrar como que é possível potencializar um suco, né? No sentido de torná-lo mais medicinal do que a prática comum de sucos feitos em casa. Como que a gente pode potencializar o uso de plantas para fins terapêuticos, né? Em primeiro lugar, a gente tem que prestar atenção no enfoque que a gente vai dar do suco. Nós procuramos usar o suco em todas as práticas de fitoterapia. Nós usamos plantas medicinais ao vivo para fazer uma tintura, mas para fazer uma cápsula, por exemplo, ela já está morta, porque a gente já secou a planta, já pegou a vitalidade. Dentro da sucoterapia, só de fazer uma sucoterapia, como essa daqui, com uma verdura comum, no caso aqui a chicória, né? Ao fazer, nós estamos pegando a vitalidade dessa planta em primeiro lugar para colocar, o que é difícil em outras formas farmacêuticas, né? Então a gente consegue extrair aqui o máximo de vitalidade possível com sucoterapia e isso potencializa demais a nossa medicação, potencializa em produtos energéticos, vai fazer com que a nossa energia fique maior. É muito comum o tratamento com sucos medicinais trazer para a pessoa uma vitalidade, uma atividade mental maior, uma atividade física maior, um reflexo mental, uma parte assim mais viva do nosso ser, certo? E para isso a gente vai usar elementos muito simples do nosso dia a dia. No nosso aqui eu tenho limão, eu tenho gengibre, eu tenho maçã, eu tenho laranja, no caso aqui uma laranja lima, eu tenho o extrato da babosa, que são plantas medicinais, uma cenoura, eu tenho plantas, aqui no caso é estévia seca, que a gente vai usar como adoçante, aqui o nosso hortelã, aqui uma planta chamada Aquileia millefolium, né, que é uma planta medicinal de alto poder, o mel, uma opção que na hora eu vou explicar para como adoçar, e alguns exemplos eu coloquei chicória, o nosso salsinha e cebolinha, nossa salsinha aqui, né, e couve, abóbora. São algumas das plantas que eu escolhi, o universo é muito maior, é apenas para o exemplo do curso. Aqui uma tintura de salsa parrilha, que ao fazer os sucos eu vou demonstrando o que a gente pode conseguir. Nessa xícara de chá eu tenho a planta macela, feita chá, o chá que a gente é uma das formas de fazer. A dificuldade com sucoterapia de plantas, envolvendo plantas medicinais, são duas. Primeiro, a aquisição dela viva. Não é comum, é preciso que as pessoas conheçam as plantas medicinais, por isso que uma das recomendações mais importantes que eu faço, que é preferível não fazer do que não conhecer uma planta. Às vezes a gente vai trocar, né? Essa, por exemplo, chama cana do brejo ou cana de macaco, que a gente usa muito para tirar pedra no rim. Ela é totalmente renal, ela funciona para colesterol, triglicérides, ela é para tratamento de gota e ela é uma planta de um sabor muito gostoso, que combina muito com limão, combina com gengibre, combina com algumas folhas para tornar um suco agradável.
né? Mas existem outras plantas conhecidas como cana de macaco. Então, tomar cuidado, se não conhecer, perguntar para quem conhece, ou então ingerir elas de outras formas. Essa é a grande dificuldade. Não conhecer a planta e, eu escutei falar que ela é boa e que não funciona. Uma que estaria aqui naturalmente no curso mais amplo que eu dar seria a amora, manjericão. Manjericão cabe bem aqui, ou alfavaca, né? Manjericão ou alfavaca, que são variedades da mesma planta. Uma que é muito gostosa, a abóbora, poderia caber aqui inhame, mandioquinha, né? E existe a variedade dos sucos de fruta também, mas o suco de fruta, ele tem que ser aconselhável longe dos os sucos de frutas doces. Estava me esquecendo dos doces. Os frutos de suco doces, tipo mamão, manga, essas frutas, a gente não aconselha misturar com folha, né? E sim as ácidas. Por isso que eu escolhi laranja, maçã, limão aqui como as plantas básicas. No caso, as plantas com acidez, elas vão aumentar a absorção dos elementos da verdura, né? O que não vai ocorrer com as plantas doces. Então, as plantas doces pode fazer suco, mas melhor ainda seria se a pessoa consumisse como fruta mesmo, por causa que ao a gente bater no liquidificador ou no mix uma dessas plantas, a gente vai romper a parede celular, vai e tornar muito acessível. O que convém, hoje em dia a gente sabe que a gente precisa dos elementos para as nossas bactérias intestinais degradarem, das fibras e tudo. Então, os elementos doces, manga, tudo, se possível, consumir como fruta mesmo, mas cabe uma xícara por dia. Mas esse daqui, normalmente, eu aconselhava 1 ou 2 copos desse por dia, de um suco verde, se a pessoa quiser memória, se ela quiser atividade física, e qual que é o impacto que eu vou conseguir? O que eu vou conseguir daqui? Primeiro lugar, que eu não vou conseguir uma carga de proteínas muito legais. As verduras têm lugares que fontes maiores de proteína, mas eu vou conseguir carboidrato também só se eu colocar os que, por exemplo, a cenoura, carboidrato e coisa. Mas ao submeter ao liquidificador, eu torno ele muito fácil de ser digerido pelo corpo. Então, não temos que buscar na sucoterapia elementos que vão trazer carboidrato e proteína. Qual que é a grande vantagem nesse universo aqui? A não ser algumas vitaminas do complexo B, o iodo, que vem de fontes do mar, e selênio, que vem de algumas frutas, a gente vai conseguir o universo de quase todas as vitaminas. A composição das plantas medicinais, nós vamos ter aminoácidos que eles, ao serem ingeridos, o nosso corpo vai usar para a construção das proteínas, né? Então, os elementos absorvidos aqui, o corpo vai ter condição de como construir as proteínas. A dupla arroz-feijão é maravilhosa por isso, né? Que o povo brasileiro está, infelizmente, deixando de consumir esses dois juntos. Mas o arroz está em um grupo de aminoácidos, feijão outro grupo, e ao juntar os dois, nós temos como fazer todas as fontes de proteínas. E nós vamos conseguir isso também diversificando os vegetais. Essa daqui é uma planta chamada bredô, ou caruru. Aqui no estado de São Paulo a gente conhece muito como caruru, né? Mas essa planta aqui é uma planta da família do amaranto. E o amaranto é um multi
alimento, como é que fala? A gente fala superalimentos que a gente fala hoje. Ele tem quase todos os aminoácidos, muitos minerais, muitas proteínas. O nome caruru no indígena quer dizer comida em folha. Significa comida em folha. Isso daqui, toda essa planta, ela é espontânea, ela é mato, né? No nosso Brasil, ela é mato. E tanto a sua semente, que é vendida hoje de outras variedades do amaranto como superalimentos, como essas folhas são riquíssimas em minerais, vitaminas. Então só isso daqui é quase que um superalimento. Então a gente, ao colocar todos esses materiais, nós conseguimos isso. E conseguimos, além de tudo, compostos fitoquímicos. Muita gente pensa que pode substituir tudo isso daqui por comprimido de farmácia. Tomar um polivitamínico, eu estou completando tudo. Não, é um grande engano, é um enorme engano. Porque existem elementos aqui que a ciência nem sequer descobriu. Que a humanidade sobreviveu a maior parte, os polivitamínicos são de 100 anos para cá, certo? Até isso as pessoas sobreviviam porque tiravam esses elementos. Existem aqui elementos químicos em qualquer vegetal, na mistura deles, é muito importante a mistura deles, porque um traz mais um grupo, outro traz mais outro grupo. Então, se eu como, por exemplo, só um elemento, é muito comum as pessoas comerem só alface, por exemplo. Né? Alface, as pessoas ficam ricas da nutrição que o alface oferece, mas não traz dos outros elementos. Então, o alface nunca é completo, por isso que a gente tem que diversificar. Nós temos grupos de elementos que a planta para a sua sobrevivência, nós, seres humanos, temos células de defesa, temos leucócitos, um monte de coisa. E a planta não tem essa célula, ela não tem sangue que transporta. Então, como que ela faz? Ela é atacada por fungos, bactérias, ela precisa se proteger do sol, por incrível que pareça, né? As plantas, se elas não produzissem certos elementos químicos, elas seriam torradas no sol. Apesar de elas precisarem do sol para vender, elas têm que produzir produtos químicos. E além do mais, né, nós animais, vamos dizer assim, saímos à caça do nosso companheiro, podemos buscar o companheiro para paquera. A planta, por não se locomover, ela tem que fazer isso na química. Então ela tem que criar uma série de cores e cheiros para atrair o polinizador que vai levar aquele elemento que vai fecundar o seu companheiro através disso. E ele faz através da cor e do cheiro isso, né? Ele faz através da cor e do cheiro. Esses produtos que a planta precisa produzir para se defender do fungo, da bactéria, para não ser queimada pelo sol, para não ser, às vezes até para impedir que uma planta, para ela perigosa, fique no seu habitat. Uma planta capaz de decidir se ela gosta da vizinha ou não. Tem planta que não deixa a outra nascer do lado e tem planta que atrai a outra, né? É muito interessante. Um exemplo clássico para quem conhece uma planta chamada dente de leão ou outra tanchage. Você planta a grama, logo que você vê que nasce no meio da grama a tanchagem ou o dente de leão. É que a planta, a grama as atrai, né? Por algum processo que deve ser de benefício para as duas plantas. Então, esses elementos químicos a gente chama em farmácia de metabólitos secundários, né? Existe o grupo dos alcaloides, que são para o equilíbrio iônico do corpo, o grupo dos alcaloides são de ação muito forte. Existem as saponinas, essa planta aqui, o abacaxi tem muito, todo mundo que já bateu um suco fez espuma, né? Aquela espuma são saponinas e elas usam a detergência. Ao fazer a sucoterapia, a gente vai ver muita saponina. Elas fazem a detergência, são elas que limpam o nosso corpo de colesterol, triglicérides, fazem a faxina do nosso corpo
para que ele... então, diabetes, colesterol, triglicérides, a obesidade, a gente trata fragilidade de vasos sanguíneos, a gente trata com saponinas. A cor, muito importante, as cores, por exemplo, a cor amarela, ela, de todos os seus tons, são as cores anti-inflamatórias, é onde a gente trata a inflamação da cor. A cor vermelha, que aqui eu não estou com nenhum elemento representado, poderia ser da beterraba, da casca da berinjela, a uva, né, que hoje em dia se fala tanto da uva como protetora do coração. A cor vermelha para roxo intenso faria proteção de vasos sanguíneos, o Alzheimer, a melhora, a cognição, né? Nós temos o branco, que traz bastante elementos antibióticos. Todo mundo conhece o alho para uma gripe, alguma coisa. As cores da natureza são um grupo chamado flavonoide. Nós temos outro grupo que chama-se taninos. Ele está muito presente nas frutas verdes, o caqui que não amadureceu, a banana que não amadureceu. O tanino hidrolisável, está muito composto. Tem misturado aqui na folha. E o tanino faz a destringência, ele faz a vasoconstrição, ele funciona como antibiótico, como barreira de proteção para o vegetal se proteger de entrada de insetos, de fungos, né? E nós vamos pegar tudo isso que o vegetal fez para ele se proteger e vamos aplicar em nós com esses benefícios, né? Então nós temos vários grupos. Nós vamos ter aqui no couve o enxofre, o composto com enxofre, né? Que são a família das brascas, que todo coisa, e o enxofre atua na imunidade. São compostos com enxofre que atuam bastante na imunidade da pessoa. Então, ao consumir um dia couve, outro dia brócolis, outro dia rabanete, outro dia nabo, a família das brascas inteirinhas, que é todo couve e seus parentes, mostarda, faz parte dessa família. Nós estamos aumentando a ação do nosso sistema imunológico de um valor altíssimo, né? Ao consumir, por exemplo, essa planta aqui, a nossa salsinha, que a gente usa tanto no nosso alimento, ela é uma planta muito rica em minerais, que são importantes para o nosso corpo. E ao consumir sucos com ela, a gente geralmente cozinha ela, né? Põe no meio do prato, cozinha, neutraliza alguns produtos, que o cozimento neutraliza muitos produtos que a gente quer fazer uso. Quanto mais cru, quanto mais perto da natureza, é melhor para nós. Essa planta aqui, o suco dela protege o rim de uma maneira maravilhosa. É uma planta que produz, o suco dela potencializa o rim. Essa planta quileia aqui, muito gente da população conhece ela como novalgina. É uma planta antifebril pelo seu conteúdo. E o que caracteriza uma planta medicinal? Por exemplo, uma planta que tiver mais tanino, que faz a destringência, um caso que a gente conhece muito clássico é o barbatimão, que tem riquíssimo em tanino, vai ser uma planta que vai fazer vasoconstrição de vasos, vai funcionar como antibiótico, como protetor de hemorragias, contra hemorragias. Uma planta que tem muita cor, que nem abóbora, as plantas coloridas vão ter flavonoides, vão ser as plantas, hoje em dia se descobriu um alto potencial anticancerígeno nela, porque elas combatem o radical livre, o flavonoide. O radical livre é uma reação que se origina da ligação do oxigênio e gera elétrons instáveis que precisam de alguém que doe elétrons para eles, né? Então, se eles não receberem aqueles elétrons que eles precisam para se estabilizar, eles passam a roubar elétrons de células companheiras.
E essa célula companheira pode ser a célula que é vizinha, o vaso sanguíneo que é vizinho, a artéria coronária. E aquele que foi roubado precisa roubar de outro, precisa roubar de outro, precisa roubar de outro, e é isso que nos envelhece, é isso que nos deteriora, né? E nós temos, nesse conjunto de ativos, um dos principais benefícios é exatamente isso. É o combate ao radical livre, porque os flavonoides e muitos elementos aqui químicos, alguns minerais que estão, por exemplo, a gente conhece a ação do zinco, da vitamina E, aqui está em outro grupo, a vitamina E, elas são doadoras de elétrons. Os flavonoides, as cores, todos os elementos coloridos, por isso que hoje a gente vê bastante nutricionistas recomendando comer aqueles pratos multicoloridos, né? Põe cor de tudo, põe tudo quanto é cor. Porque uma das ações é a doação de elétrons. Não precisa mais roubar elétrons do vizinho, porque tem alguma substância que entra no corpo doando elétrons. E aí para o processo de envelhecimento, o processo de deteriorização, vai ficando tudo mais calmo. Então, o grande benefício é exatamente isso. É a doação de elétrons e outras. Tem elementos químicos aqui, dentro desse produto, que a ciência nem descobriu. Se eu for tentar substituir isso por uma vitamina, primeiro que elas são sintéticas, não são exatamente da mesma estrutura da que foi criada pela natureza, né? Aqui, por exemplo, nós vamos ter um teor alto de saponina e de polissacarídeos, né? Aqui, no caso, vai formar o gel. Esses daqui, geralmente, são substâncias que favorecem o funcionamento do nosso intestino, da nossa flora intestinal, normaliza, além de doar bastante substâncias anti-inflamatórias. Nós, na geração atual, comemos para ficarmos inflamados. Essa geração processada de alimentos que nós temos agora, açúcar branco, farinha branca, alimentos fritos, muito baseada em carnes, o contrabalanço da parte de carnes, de lanche, de tudo processado, faz com que a gente fique inflamado. A nossa geração é uma geração com inflamação, então por isso que aumenta bastante doenças como artrite, doenças degenerativas. A própria obesidade hoje se considera uma doença inflamatória, em que a pessoa consome tanta toxina inflamada que o corpo, na tentativa vai fazendo células, algum mecanismo que torna ela mais inchada, mais obesa. Então, a obesidade hoje é uma doença inflamatória, o colesterol, o triglicérides, a aterosclerose, que a gente sabe que é uma doença cardíaca de grande impacto, tem um alto teor de internação, de um custo para o país muito alto em termos de coisa, é gerada pela inflamação. Hoje está se falando bastante em termos de vários setores da medicina, os mais convencionais e os menos convencionais, tipo, bem das alternativas, desse caráter inflamatório da nossa comida. Tem gente que fala, então eu vou tomar um remédio que me desinflame, tipo bicarbonato, que é básico para mim não ficar ácida. A inflamação significa que nós estamos ácidos, certo? O nosso pH é 7. Mas, se você tem ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5, 3. Então, ao ter um pH de sangue 7, tomar algo com um teor assim, nós ficamos muito ácidos. Tem gente que pensa que o bicarbonato, tudo pode substituir. No meu conceito, não. Não pode substituir, porque é um artifício querendo curar o outro artifício. Vai que eu me coloco numa situação... Vamos supor que ele funcionasse realmente por um tempo. No momento em que eu não puder adquirir aquele produto, eu estou dependente dele.
E no momento que eu me educar para comer correto, eu me torno independente dele. Eu não vou precisar mais gastar em farmácia, porque eu aprendi a comer, né? É o caminho correto. Eu não vou consumir produtos químicos de coisa porque eu aprendi a comer. Então, é a proposta que a gente tem para hoje, é exemplificar esses produtos, né? De uma maneira mais simples. De uma maneira geral, acho que talvez a maior dificuldade, não a pior, é a questão da dosagem. Muita gente pensa que tem que fazer muito forte, muito gosto, muito acentuado. E isso não é verdade, porque o nosso corpo tudo precisa de muito pouco. Na realidade, se a gente está com o nosso intestino equilibrado e a nossa alimentação equilibrada, o menos é mais. Pequenas quantidades. Se eu fizer muito forte, eu vou impactar meu corpo com um grande número de ativos que o nosso corpo vai ter que retirar. O nosso fígado, nosso corpo entende tudo como comida, né? Até às vezes até a nossa medicação, em que ele vai precisar de um grupo de ativos para funcionar uma determinada reação do nosso corpo e o resto ele vai eliminar. Ou seja, vai cair na corrente sanguínea, ele vai entender aquilo como uma coisa estranha e o fígado vai fazer uma reação que a gente chama de metabolismo ou biotransformação, que é exatamente transformar para o inverso. Uma coisa para passar no nosso corpo, praticamente tem que ter pH baixo, básico, neutro, próximo da neutralidade, ter afinidade por lipoproteínas, que é porque a maior parte das nossas células, e ser moléculas pequenas. Aí quando a gente consome muito, o nosso fígado tem que transformar para o inverso. O que o fígado faz? Eu falo fígado, mas algumas reações ocorrem fora do fígado, em outros órgãos. Mas eu falo muito no fígado por causa que ele é o órgão que mais atua nesse sentido. Se a molécula é pequena, ele transforma para grande. Se a molécula é de pH básico, ele transforma para ácido ou base. Ele faz a transformação para o inverso. Se tem afinidade por lipoproteína, ele vai transformar para o inverso. E vai soltar na circulação e o rim vai eliminar, porque ele vai falar assim, nossa, pH diferente do neutro, vai para fora, molécula muito grande, vai para fora, o nosso rim elimina. O fígado, em sua maioria das reações, o fígado transforma e o rim elimina. Se eu causo uma dosagem muito alta, eu vou, em vez de deixar meu corpo mais leve, eu vou impactar essas reações. Além da comida que eu comi, o nosso corpo vai ter que transformar uma dose muito forte. É muito melhor a constância de doses mais razoáveis, né? Mais ponderáveis, do que muito impactante, certo? Então, eu costumo dizer que o nosso corpo traz uma dosagem normal, que é exatamente o conteúdo. Eu vou exemplificar. O conteúdo aqui seria o compatível com o que tem capacidade a minha mão para uma dose de um suco. É uma dose normal, porque acaba sendo a mão compatível com o nosso corpo físico, né? É muito usado em outras correntes essa combinação de elementos para dosagem. Mas como que eu vou fazer? Teoricamente, eu poderia fazer só suco de cana do brejo, certo? Posso fazer esse suco de cana do brejo puro. Tudo bem isso quando é de verduras. Em primeiro lugar, eu aconselho vocês a começarem com as verduras do nosso dia a dia. Pouca gente usa verdura, entende a verdura como um elemento. Existe, por exemplo, a couve, a chicória, o nosso agriãozinho que a gente gosta tanto,
aquele almeirão Pão de Açúcar, da variedade Pão de Açúcar, ele é muito suave, ele combina muito bem com a sucoterapia. E então, as verduras. Se eu trouxer as verduras para a sucoterapia, eu já tenho um impacto enorme. Se eu comer só verduras no suco, eu já turbino a minha vida bastante. Pouca gente faz isso. A maioria dos cursos que eu vejo à base de suco traz muitas combinações de frutas, às vezes frutas ácidas, frutas doces. As frutas doces não favorecem a absorção do elemento verde da coisa. Então, as frutas ácidas potencializam a absorção das nossas verduras. Então, por isso que eu uso bastante as frutas ácidas aqui combinando. Eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, que foi do impacto que a célula de clorofila traz. Então, ao fazer sucoterapia, eu estou ingerindo a clorofila, cuja molécula é muito semelhante à nossa hemoglobina, com a diferença de que uma tem magnésio, que é a clorofila, e a nossa hemoglobina tem ferro. Então, ao consumir, eu ganho temporariamente, porque ela não é uma célula real, né, do corpo, o que o corpo produz é hemoglobina, mas eu ganho um aporte sanguíneo, um aumento de circulação que vai me favorecer. Primeiro, memória. Sucoterapia, somente com as nossas verduras básicas que a gente tem no supermercado, já aumentaria muito a nossa memória, muito a nossa disposição, muito nosso vigor físico, nossa capacidade de raciocínio, certo? Aí nós ganhamos o impacto físico nutricional, porque toda vez que eu faço uma coisa ficar líquida, ela fica muito rápida de absorver. A forma mais rápida do corpo absorver é a líquida. Então, quando eu tomo um copo de sucos verdes, de elementos naturais, eu estou fazendo com que o corpo absorva com uma rapidez muito importante. Então, ela vai ter quase que o impacto de um comprimido de vitaminas, né? Devo salientar uma coisa, o fato de eu tomar suco de verdura não vai me isentar em momento nenhum de consumir saladas. Por quê? Do jeito que nós fazemos aqui e filtramos, nós vamos descartar o elemento fibra, que é um elemento de muita importância para o funcionamento de várias famílias de bactérias do nosso intestino. Nós precisamos da fibra numa quantidade moderada, nem pode ser pouco, nem pode ser muito, porque pouco ele vai ajudar o funcionamento intestinal e vai melhorar as bactérias que são benéficas do nosso corpo, que funcionam como anti-inflamatórias, produtoras de vários produtos que elas nos ajudam a fazer a digestão. Mas se eu colocar muita fibra, eu também emperro o intestino, ele vai ficar preso, ele vai ficar mais digestivo e vai funcionar como antinutricional, uma vez que as fibras passam pelo nosso intestino e não penetram o nosso corpo, né? Então, do jeito que eu vou mostrar para fazer aqui, nós vamos dispensar a fibra, mas isso não vai nos dispensar da salada, porque eu vou precisar das fibras, então eu preciso ainda continuar comendo a minha saladinha diversificada. O que eu vou ensinar é potencializar o corpo físico através de elementos que você vai ingerir numa quantidade maior, 1 ou 2 vezes ao dia, para que você tenha condição de turbinar. Como é que a gente faz a sucoterapia? Se eu quiser fazer só de verdura, aí eu gosto. Eu posso fazer só de couve, eu posso fazer só de chicória, eu posso fazer só de almeirão, eu posso fazer de agrião, eu posso fazer de qualquer coisa do nosso supermercado. Mas aí fica uma coisa chamada paladar, né? Paladar. Se eu acrescentar um ácido, eu posso conseguir um sabor mais natural, espontâneo ou alguma coisa, mas eu vou potencializar a absorção
da clorofila, do elemento ferro, de muitas coisas que tem aqui na folha. Se eu fizer misturas, eu consigo o sabor mais agradável e consigo uma variedade muito maior de nutrientes. Porque aqui eu vou ter os nutrientes, por exemplo, se eu combinar couve com cenoura e laranja, eu vou ter o nutriente dos três ingerindo. Aí a combinação é uma combinação pessoal para que o sabor fique agradável. Mas quando eu incluo plantas medicinais aqui na jogada, eu vou ter que... Nem todas as plantas medicinais vão ter um sabor agradável, né? Por exemplo, o chapéu de couro, que eu não trouxe hoje, ela tem um sabor mais amargo, né? A macela tem um sabor mais amargo. Então, nem todas as pessoas gostam desse sabor. Então, o que eu... De tanto fazer, eu desenvolvi a seguinte experiência. Eu uso ou a chicória, ou a verdura, ou a alface. A alface, apesar de ser a mais consumida de todas, é a verdura com menos nutrientes. Via de regra, quanto mais escura a folha, mais minerais, mais nutrientes. Então a gente sempre fala assim, consuma verde escuro. Quanto mais escuro, mais nutrientes, mais produtos que vão favorecer essa nutrição, né? Então, eu costumo usar um dos nossos sabores conhecidos como base. Então, vamos supor aqui que eu vou fazer da cana do brejo. Vou fazer a cana do brejo, vou pôr uma fruta ácida, no caso aqui, uma laranja lima, certo? Uma folha de cana do brejo e uma porção aqui. Essa planta aqui a gente pode usar o talo, né? Também. Uma porção da folha, do talo, da cana do brejo, certo? Eu já fiz uma combinação aqui muito interessante que pode fazer com que o meu suco fique interessante.